os 3 anjos que ainda estão no Brasil, ainda perto do anjo da guarda de Jair Messias Bolsonaro. Eles estão guardando a ordem e o comando, pois o impacto vai se intensificar. Jair Messias Bolsonaro, você está em guerra a partir de hoje. Não como a guerra que você enfrenta nesses últimos 6 anos e meio, mas você está numa guerra muito mais forte e muito travada. Eles vão prender Bolsonaro. Eles vão mandá-lo para a papuda. Porque Alexandre de Moraes precisa ter uma foto, nem que seja por 1 hora, o Bolsonaro preso, com a roupa de presidiário e algemado, para satisfazer o seu desejo perverso de vingança. Terrorismo é o que o Moraes está fazendo com Bolsonaro nesses últimos dias. Após visita às instalações do complexo da Papuda, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, indicou a aliados já ter em mente um espaço para onde pretende mandar Jair Bolsonaro cumprir pena. Mas a guerra que você vai travar a partir de hoje, ela é muito mais feroz. Quem pagar para ver, vai ver. Agora a prisão vai bater. Se vocês olhassem nos meus olhos, me encarassem mesmo, porque eu tive um sonho e eu vou relatar completamente o sonho. Tá? Vou relatar completamente o sonho, como foi o sonho. Como se deu esse sonho. Como se deu esse sonho. E eu tenho certeza plena e absoluta. E escreve aí, grava, porque eu sonhei e eu vi um anjo. E esse anjo do Senhor me relatou algo e eu vi isso. E esse anjo, ele estava, eu relatei isso para minha esposa, um livro antigo, desenhos, linhas antigas, completamente antigo. Estava com uma caneta na mão, que eu não consegui ver, mas eu senti que era, e estava escrevendo. E eu via ele escrevendo. Reginaldo, esta escrita que você vai ver é nova. A escrita que você vê do outro lado é a do dia 12, onde você viu os caldeirões. E os caldeirões já estão superaquecidos em território nacional brasileiro. O anjo que você via dos 3 conversando com o anjo da guarda de Jair Messias Bolsonaro, tentando convencer a sair do Brasil ou ir para uma embaixada, esses anjos, eu te mostro agora, eles calados, mas ainda estão em território nacional brasileiro. São 3 anjos que ainda estão em território nacional brasileiro. Esses 3 anjos ainda estão em território nacional brasileiro. O alerta está grande, está gigante, o alerta. Eu vi o anjo escrevendo e escrito estava assim: Jair Messias Bolsonaro, você está em guerra a partir de hoje. Não como a guerra que você enfrenta nesses últimos 6 anos e meio, mas você está numa guerra muito mais forte e muito travada. Não como a guerra que você enfrenta nesses últimos 6 anos e meio, mas a guerra que você vai travar a partir de hoje, ela é muito mais feroz e muito mais ativa do que você pode imaginar. Eu vi escrito: Jair Messias Bolsonaro, você está numa guerra travada a partir de hoje, desta data, 22/5/2025. Não a guerra que você já passou nesses 6 anos e 6 meses, mas uma guerra muito mais forte do que você possa imaginar. Quem pagar para ver, vai ver. Nós presenciaremos e viveremos, e ele principalmente, o que nunca viveu, em 6 anos e 6 meses. Em 6 anos e 6 meses, ele nunca viveu o que vai viver. Enquanto se debate se facção criminosa é terrorismo ou não, eu posso te falar com a mais absoluta certeza o que realmente é terrorismo e quem que está fazendo terrorismo no Brasil. Terrorismo é o que o Moraes está fazendo com Bolsonaro nesses últimos dias. Bolsonaro que está com a sua saúde debilitada e todo mundo sabe disso, várias idas ao hospital, várias cirurgias, vomitando, soluçando sem parar. E o que o Moraes manda o seu chefe de gabinete fazer para soltar na imprensa, para causar o terror, não só no Bolsonaro, mas na família dele e todos que o apoiam. Chefe de gabinete de Moraes visitou Papuda e viu celas para Bolsonaro. Moraes está mandando o seu chefe de gabinete, tá?
que jamais deveria ser uma obrigação do chefe de gabinete, visitar um presídio para ver as celas, para ver onde que vai colocar Bolsonaro. Isso é terrorismo. Eu me lembro de uma das últimas falas do Bolsonaro, um dos últimos vídeos, quando foi colocada essa tornozeleira eletrônica nele. Esse vídeo daqui não pode ser esquecido. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí da frente. Não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação do nosso país. Suprema humilhação aqui. Uma pessoa inocente. Toma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Se estão fazendo com esse presidente da República. Nós vamos enfrentar a pandemia toda. O que vale para mim é a lei de Deus. Okay? Esse terrorismo que já está há mais de um ano acontecendo nesse julgamento do Bolsonaro tomou uma proporção agora diabólica. Mandaram o chefe de gabinete na Papuda para ver uma cela para o Bolsonaro. Aí vamos lá. Bolsonaro na Papuda. Moraes não atende pedido do governo do DF. O governador pediu uma avaliação médica e o Moraes negou. Continua. Moraes avalia que pedido do DF por avaliação médica sobre Bolsonaro na Papuda não é pertinente no momento. Bolsonaro já foi para o hospital umas 3 vezes, fez cirurgia recentemente, foi intimado enquanto estava no leito do hospital, se recuperando de uma cirurgia que abriu a sua barriga de cima e embaixo. Olha o que virou um ministro da nossa Suprema Corte. Bom, agora a próxima parte que eu quero te falar. Só que Bolsonaro jamais poderia ir para a Papuda, e eu te mostro nesse artigo aqui, ó. A regra geral do ordenamento jurídico brasileiro é que militares, mesmo na reserva ou reformados que mantêm sua patente, possuem uma prerrogativa especial quanto a local de custódia. Aí vem um artigo em questão. O Código de Processo Penal Militar, mesmo em prisão provisória oficial, deve ser recolhido a um quartel ou a local que tenha as devidas instalações militares, separado do convívio de praças militares ou menor patente. Confirma que o militar só pode ser preso em local sob jurisdição militar ou em prisão especial se não houver um cartel. Como capitão da reserva, Jair Bolsonaro mantém o posto e as prerrogativas de um oficial, o que, em tese, lhe asseguraria o direito de ser recolhido em uma unidade militar, como um batalhão de polícia do Exército ou instalações das Forças Armadas, ou em uma sala do Estado-Maior separadas do presídio comum. Por quê? Porque o Bolsonaro é um capitão do Exército. Ele não pode, de forma alguma, ir para um presídio. Bolsonaro ajudou a combater as facções criminosas, o crime organizado. O Moraes quer colocar ele no meio dessas pessoas. Sabe o que o Moraes quer? E ele não tem medo de esconder isso. Ele quer colocar o Bolsonaro numa situação onde ele possa ser executado, assassinado dentro de um presídio. Um homem de 70 anos, que acabou de fazer a cirurgia, que vomita e soluça todos os dias, que está com a sua saúde debilitada porque um vagabundo do pessoal tentou matar ele. Agora o Moraes quer colocar ele num presídio comum e fica fazendo esse terrorismozinho mequetrefe. Manda chefe de gabinete avaliar a cela. Bom, isso aqui é tão absurdo o que a gente está percebendo que está acontecendo no Brasil. Eu vi um detalhe interessante, que é os militares estão dizendo que Bolsonaro tinha que ficar num quartel. Os próprios militares falam, olha, o local do Bolsonaro, se ele for preso, é num quartel e não na Papuda, não no presídio comum. Prisão irregular, vai fazer 100 dias depois de amanhã, saúde debilitada e ele tem a prerrogativa, porque ele é um oficial do Exército. Só que a gente está num período onde os nossos generais são tão, me desculpa, mas bunda mole, de gelatina, que eu acho que eles não vão entrar nessa briga, né, para defender o capitão, o maior líder político que o Brasil já viu. O cara que não cometeu crime algum, gente. Fabricaram um crime contra ele, agora querem colocar ele na Papuda. Olha, a gente não pode deixar isso acontecer. Nós vamos, a oposição, nós deputados vamos fazer o possível para impedir que isso aconteça, mas a gente precisa realmente de uma mobilização popular, sabe? É um absurdo o que estão fazendo, é surreal. É errado, é ilegal. Tudo que foi feito contra o Bolsonaro até agora foi ilegal. Teve nada que seguiu o devido processo legal. Agora, colocar o Bolsonaro num presídio, aí é extrapolar todos os limites. Aí é uma convulsão geral, aí é paralisação total no Brasil. É inaceitável que coloquem o capitão do Exército na Papuda. Pois não, Barros. Muito
Pitoli, trazer uma informação aqui publicada agora há pouco pelo Metrópolis, que diz o seguinte: após visita às instalações do complexo da Papuda, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, indicou a aliados já ter em mente um espaço para onde pretende mandar Jair Bolsonaro cumprir pena. Segundo pessoas próximas a Moraes, o ministro deve ordenar que o ex-presidente seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como Papudinha. Trata-se do mesmo local em que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ficou preso preventivamente durante 4 meses por ordem de Moraes, no âmbito do inquérito da chamada trama golpista. O Metrópolis informou ainda que Moraes mandou sua chefe de gabinete visitar as instalações na Papuda. Nós falamos sobre isso a semana passada, que ela fez vídeo e fotos da cela onde ficaria Jair Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes observou, né, as imagens desse local. Segundo a reportagem ainda, a chefe de gabinete de Moraes visitou 3 lugares dentro da Papuda que poderia receber o ex-presidente, entre eles a Papudinha e o bloco de segurança máxima, onde ficam presos famosos. A expectativa, segundo o Metrópolis, é que o ministro do Supremo deixe Bolsonaro no local por apenas algumas semanas e, na sequência, conceda o benefício de prisão domiciliar novamente. O troféu, Bogo, o microfone do Bogo, por favor. Bogo, obrigado, Barros. O troféu está na prisão, óbvio, né? Foi para o presídio. A exemplo o preso de estimação, Daniel Silveira, a exemplo de Anderson Torres, que combateu o crime organizado, mas para equivaler Bolsonaro, colocar num grau de equivalência com quem eles idolatram, que é Lula. É para dizer assim, tá vendo, Bolsonaro também foi para um presídio, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas, Bogô, tem um nível de sordidez aí. É fazer Bolsonaro passar o Natal e o Ano Novo na Papudinha agora. Que já não é mais Papuda, agora já é Papudinha. Tô vendo que é papudo aí, né? Tem muita gente papuda, né? Só no papo aqui, ó. Né? Não, vamos ver a cela, tem paredes brancas, tem até banheiro. Olha, tem até cama, tem até cadeira. Ou então os papudinhos estão tentando usar dessas matérias como pressão. E é engraçado porque, ao invés, diante da pressão de piorar o cenário, quem vem retrocedendo? Porque se Papuda virou Papudinha, eu posso imaginar quem retrocedeu, Bogô. É interessante porque que nós vivemos uma ditadura, não tem. A pessoa, basta não ser canalha, né? Tira os canalhas, tá? Tem um pouquinho de informação, só um pouquinho, boa vontade pelo menos de procurar, já entendeu que nós vivemos uma ditadura, ponto. Só que até nas ditaduras, os ditadores têm vergonha na cara. Eles pelo menos passam a imagem, pode até não ter, mas passam a imagem que tem vergonha na cara. Nós chegamos num ponto que, como o Gilmar Mendes disse lá atrás, né? A perversidade, os pervertidos, eles chegaram num ponto que até vergonha na cara eles não fazem mais questão de mostrar que tem. Como assim? Espera um pouquinho. Então tem que prender o Bolsonaro e aí espera um pouquinho lá, logo em seguida aí concede prisão domiciliar. Tá, tecnicamente, quando que tem a prisão domiciliar? Quando ele tem um problema muito grave de saúde. Mas se ele já tem esse problema muito grave de saúde, ele não pode ir para Papudinha, Papudona, Papudaça. Não pode. Ele tem que continuar em prisão domiciliar. Não pode. A não ser que na cabeça do Alexandre de Moraes ele entenda assim, olha, ele não tem o problema, mas aí o pai Xandão, né, ele faz um exercício de futurologia e fala assim, bom, mas entrando na Papudinha ele terá um problema e aí sim eu vou conceder prisão domiciliar. Não existe. Então a pouca vergonha chegou no tamanho que não tem mais, sabe? Não tem mais nexo de nada, virou bagunça. A verdade, Pitoli, qual que é? Eles querem esculachar, eles querem humilhar, eles querem fazer de tudo com o presidente Bolsonaro. Sim. Porém, eles têm um medo do presidente Bolsonaro ser assassinado. Porque hoje, eles têm o sistema sob controle. Esse bando de covarde que tem nas Forças Armadas, no alto escalão, tá? Vou dizer o soldado, o capitão, tal, enfim... Deixando muito claro. Mas esses covardes, esses melancias do alto escalão, um congresso vendido, podre, uma imprensa safada. Então esse estado de coisas que virou o Brasil, tá, eles têm o controle. Agora, Pitoli, fala pra mim. Se o presidente morre, quem consegue imaginar o que acontece com esse país? Por enquanto, tá lá, o cara tá na casa dele, o Bolsonaro é isso, briga lá em Santa Catarina, briga não sei aonde, vai daqui, vai dali, o Centrão trabalhando com o Tarcísio, daqui a pouco faz um bloquinho de governador, eles estão controlando. Agora, quem controla esse país se o presidente for assassinado?
O que acontece? Então, o mecanismo, o regime, eles não querem correr esse risco. É risco-benefício. Mas precisa aprender, né, Bob? Mas eles vão aprender. Eles vão aprender para ter igual Lula. Tem aquelas que coisas. equiparar e eles querem, na verdade, esculachar o presidente. Só tem uma situação, Pitoli. Nenhum mal dura para sempre. Fizeram parecido, não de forma tão humilhante com o presidente Trump. O Trump voltou. E Pitoli, se não for diretamente pelo Bolsonaro, vai ser pelo Eduardo. Eduardo tem o quê? 38 anos, 40 anos? É novo de tudo, é jovem. Tem um futuro pela frente. Seja o Eduardo, seja o Carlos, seja o Jair, que é o que nós entendemos como certo, esse estado de coisas vai mudar. E essas pessoas vão pra cadeia. Vocês vão pagar o preço cedo ou tarde. Por isso que eles já perderam a vergonha na cara, eles não estão nem aí. Já Nem aí. De fingir que é legal, tá canetando e dane-se. Por quê? Porque se voltar no mínimo de normalidade, essas pessoas vão pra cadeia, vai tudo preso. Todo mundo preso. Então por isso que eles estão indo assim, ó, sabe, dane-se. Só que não tem como. Não tem. É bíblico, nenhum mal dura pra sempre. Vocês irão parar na cadeia cedo ou tarde. E quanto mais judiarem, mais esculacharem do presidente, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão criando um sentimento negativo na população tão grande que está criando gerações e gerações de guerreiros, de pessoas inconformadas com esse absurdo, sabe? Com essa crueldade que vocês estão fazendo com o ser humano. Tem um erro na matéria do Metrópolis, Barros, que fala sobre Papudinha? Foi isso que você leu agora? Foi Metrópolis? Não. Não, o que você leu agora do que o Bolsonaro... Metrópolis, isso. Metrópolis. Tá, tem um erro aí. Já corrigido aqui por Mariana Naime. Anderson Torres não ficou aí. O único que ficou aí foi o Coronel Naime. O único. Que ficou preso no 19º foi o Coronel Naime. Peraí. Então, aí a gente já tem que... Já é uma outra visão. Por quê? Porque provavelmente aquela fala do ministro do Superior Tribunal Militar... aliás, não foi diretamente dele, né? Ele fez uma fala ali rebatendo a presidente do STM, mas acho que algum ministro ali ouvido sob reserva disse que o Bolsonaro, ainda que na reserva, tem que cumprir pena em estabelecimento militar. Então, pera um pouquinho. Então, já há uma sinalização para o reconhecimento da condição de militar da reserva do presidente Bolsonaro. Mas o Naime é polícia militar. Sim. O Naime é militar. Polícia militar. Polícia militar, só que se você vai preservar o Bolsonaro num presídio, num batalhão da Polícia Militar, você está dando uma condição diferenciada para ele. Ok. Entendo que é pela questão de saúde, se é pela questão de saúde, ele tem que ficar em casa. É prisão domiciliar. Se estão levando ele para o batalhão da Polícia Militar, eu entendo que estão equiparando ali as situações e preservando. Não é no quartel, tá? Não é no quartel, mas é no batalhão da Polícia Militar. Ali, provavelmente, né, seria o normal. O Alexandre de Moraes terá que fundamentar por que está sendo ali naquele lugar. A verdade é que querem esculachar o presidente. Sim, humilhar o presidente. Mais do que a tornozeleira? Mais que a incomunicabilidade. É incomunicável. É um absurdo. É um absurdo. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.